Muito bem, nós vamos estudar hoje o texto de Neemias, capítulo 4. Nós estamos estudando, neste período da tarde, o livro de Neemias. Penso que Neemias é um dos grandes manuais, se não o maior manual de liderança e administração pública que já foi escrito na história da humanidade, até porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E já examinamos 3 capítulos e hoje vamos examinar o 4º capítulo desta obra importantíssima. E peço a você então que abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Nós faremos a leitura e depois a respectiva exposição desta importante passagem. Neemias capítulo 4. Ok? Todos encontraram? Então vamos lá. Vocês acompanhem a leitura por gentileza. Está escrito assim: tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar contenda, confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós a um muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra.
e metade empunhava as lanças, desde o raiar da tarde, ou desde o raiar do dia, até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Pois bem, quero pensar com vocês hoje sobre o tema fazendo a obra de Deus debaixo de oposição. Nós olhamos no capítulo anterior, capítulo 3, como Neemias lidou com a construção dos muros usando 4 estratégias: a coordenação do trabalho todo, depois a cooperação, todo mundo trabalhando, até as mulheres, os magistrados, o sumo sacerdote, ninguém fora da obra, a aprovação, chamando cada um pelo nome, valorizando o trabalho de cada um, e depois usando a comunicação, de tal maneira que todos soubessem onde deviam trabalhar, como deviam trabalhar e as facilidades que ele estabelecera para que cada um fizesse o seu melhor. O fato de nós estarmos todos engajados na obra não significa, entretanto, que nós não vamos ter problemas, oposição, ataques, lutas externas e internas. E é exatamente aqui que se insere o capítulo que acabamos de ler. Nós vamos perceber que a construção dos muros, eu estou falando de um período de mais de 100 anos, para ser assim exato, 142 anos, que esses muros estão quebrados, que a cidade está cheia de escombros, pedras reviradas, o povo debaixo de uma grande pobreza, de um grande desprezo, uma grande miséria. Geração nasceu no meio daqueles escombros, geração que cresceu, geração morreu, e só via escombros. Todo mundo olhava essa cena e dizia: não tem jeito, não tem saída, não tem solução, até porque havia um embargo lá do rei que impediu a paralisação da obra, em virtude da oposição dos samaritanos. Além disso, havia muitos inimigos cercando Jerusalém, que não tinham qualquer interesse, aliás, todo interesse que a cidade não fosse reconstruída. Somado a isso, havia uma grande pobreza dos que estavam morando em Jerusalém, não tinham recursos para alavancar a reforma da cidade, a reconstrução dos muros, e afora tudo, o desânimo das pessoas. Então Neemias é aquele líder que escuta sobre o problema, vem para solucionar o problema, inspeciona a situação, tem um diagnóstico nas mãos, sabe comunicar com eloquência e poder de convencimento a liderança e o povo, e todos então se ajuntam para fazer a obra. Eles conseguem reconstruir esses muros num tempo recorde de 52 dias. Um trabalho que há mais de 100 anos ninguém consegue acreditar que pudesse a cidade reerguer-se dos escombros e das cinzas. Porém, o que nós olhamos aqui hoje nesse texto é como é que eles vão fazer a obra ao mesmo tempo que estão enfrentando oposição, ameaças, perigos, inimigos terríveis. Então, dito isso, vamos examinar a passagem que acabamos de ler. Primeiro ponto que eu quero destacar é como enfrentar a fúria e o desdém do inimigo. Isso vai do verso 1 até o verso 6. A fúria e o desdém. Primeiro, os inimigos se unem para paralisar a obra. Então vamos ver como é que funciona isso, os inimigos. Lá no capítulo 2, versículo 19, confira comigo aí. Quando o povo se dispôs para fortalecer as mãos para a obra, está escrito assim: porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora notem comigo no capítulo 4, verso 7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram o quê? Sobremodo irados. Versículo 3 desse mesmo texto: estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra.
Primeira nota aqui: os inimigos sempre se unem contra nós quando nós nos lançamos em fazer a obra de Deus. Preste atenção nisso. Se você ler com respeito a Jesus, até gente que era inimiga se reconciliou para atacar Jesus. Vocês lembram disso? Os herodianos se uniram com os fariseus. Quando você está fazendo a obra de Deus, não espere facilidade. Os inimigos se unirão, eles se ajuntarão para nos atacar, para zombar de nós. Agora, veja você, nos versos 1 e 2, que eles estão cheios de ira, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu, ou seja, nada provoca mais a ira do inimigo de que ver ou saber que a obra de Deus está sendo feita. Vamos aplicar um pouquinho para nós. Não tem essa igreja, uma igreja que pela graça de Deus está experimentando crescimento. Não tem crescimento de igreja sem oposição, sem luta. Uma igreja que incomoda o inferno é uma igreja perseguida, é uma igreja atacada. Os inimigos se levantam. Mas nós podemos ter uma segurança maior ao que está conosco do que está no mundo. Mais poderoso é o nosso Deus para nos defender do que a capacidade do inimigo de nos atacar. Esta era a confiança de Neemias, e por isso que a obra avançou a despeito dos inimigos se unirem e dos inimigos estarem irados contra Jerusalém e contra os seus reconstrutores. Agora, quais são os escárnios dos inimigos que foram usados aqui no texto? Então vamos olhar aqui. Primeiro, olha o versículo 1. Tendo Sanbalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou e escarneceu dos judeus. O que é escarnecer? Me deem um sinônimo de escarnecer. Insultar? Zombar. Zombar. É rebaixar, é tentar... Você não está com nada. Escarneceram. E esse escárnio passou por um ataque à autoestima deles. Olha o versículo 2. A pergunta: que fazem esses fracos judeus? Então o inimigo, ele escarnece da gente tentando nos diminuir. Chamaram aqueles judeus fracos. É verdade que, se nós formos honestos com nós mesmos, nós somos fracos, não? Mas só que o inimigo não conta uma coisa: o Deus que está lutando por nós é onipotente. Ele não está lutando contra nós, ele está lutando contra o Deus que nos ama, nos protege, nos abençoa e está à nossa frente. Então nós não somos vitoriosos porque nós somos fortes em nós mesmos. Nós somos vitoriosos porque aquele que luta as nossas lutas, que guerreia as nossas guerras, é o todo-poderoso Deus, é o Senhor dos exércitos. Mas outra arma que eles usaram, olha comigo o versículo 3, é a ridicularização. Então atacaram com escárnio, atacaram a autoestima deles, chamando-os de fracos, e agora usa a arma da ridicularização no verso 3, olha aí. Então Tobias, estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa, derrubará o seu muro de pedra. Bom, isso é humilhar demais, né? Um muro de pedra não costuma cair quando a raposa passa por perto. Mas era uma tentativa de botar mesmo para baixo. Dizer: vocês não passam de judeus fracos, vocês não conseguem nada, vocês não vão conseguir nada, vocês não vão levantar esse muro coisa nenhuma, vocês não vão adiante, vocês não vão conseguir, vocês vão ser derrotados, vocês vão experimentar fracasso, vocês estão completamente derrotados. É essa a tentativa do inimigo, diminuir você. Irmãos, duas coisas nós não podemos fazer na vida. Primeiro delas é ter uma imagem, conforme Romanos 12:3, uma imagem muito elevada de nós mesmos. Soberba. Soberba precede a ruína. Você acha que você é bom e que você vai conseguir porque você é o tal, está num caminho escorregadio. A gente não pode entrar por esse caminho. O segundo caminho também é perigoso. Não, eu não vale nada mesmo, eu não presto mesmo, e eu não consigo nada mesmo, eu sou um fracasso mesmo. Cuidado com a autoestima achatada. Quando você tem qualquer naipe de autoestima achatada, você está rejeitando o projeto.
Quando você rejeita o projeto, você está rejeitando o projetista. Você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que Deus fracassou ao planejar você. Então, você não é mais, você não é menos, você é o que é pela graça de Deus. Não permita que os inimigos achatem a sua autoestima, diminuam você, porque você tem valor aos olhos de Deus, muito embora Deus conheça a nossa estrutura e saiba que nós somos bom. Muito bem, a pergunta agora é: qual é a resposta a esse tipo de zombaria e de escárnio? Qual é a resposta de Neemias? Vamos ver? A resposta está nos versículos 7, nos versículos 4 e 5. Vamos lá. A resposta à ira e ao escárnio do inimigo é oração e ânimo para trabalhar. Olha o que eu disse no versículo 4 e 5. Você pode ler o 4 e 5 comigo? Vamos lá. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Preste atenção à percepção espiritual de Neemias. Ele não está dizendo que esses inimigos zombaram deles. Esses inimigos zombaram de quem? De Deus. É nesse sentido que o livro de Zacarias diz que quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. É nesse sentido que Jesus disse para Saulo de Tarso no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem Saulo estava perseguindo? Os cristãos, a igreja. Mas perseguir o corpo é perseguir a cabeça. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. E Neemias não tem aqui apenas uma questão de milindres pessoais, ele tem zelo e pela glória de Deus. E o que você faz quando você é atacado pelo inimigo? Você ora. Você ora. Você não tem que entrar em discussão com o inimigo, você não tem que brigar com o inimigo, você não tem que discutir razões com o inimigo, você tem que colocar esta causa diante de Deus em oração. Quem luta por você é Deus, quem defende você é Deus. Mas ele fez alguma coisa mais do que orar. Olha o versículo de número 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você une o quê? Oração e ação. Meus irmãos, nós temos uma tendência muito grande para um extremo ou para o outro. Ou só nos dedicamos à oração, ou só nos dedicamos à ação. As duas coisas caminham juntas. Você enfrenta a oposição, você enfrenta o ataque do inimigo, a zombaria do inimigo, com oração e com trabalho. Em outras palavras, você não pode perder o foco. Sabe o que é perder o foco? O inimigo está te atacando, você briga com ele. Ele está te atacando, você discute com ele. Vamos pensar hoje no mundo virtual, das redes sociais, onde uma pessoa vai lá e bota lá uma fala meio atravessada a seu respeito. Qual é o seu papel? Discutir com ele lá nas redes sociais? Brigar com ele naquele nível? Não. Você perdeu o foco. Você perdeu o quê? Está perdendo seu tempo. Você está se desviando daquilo que Deus chamou você para fazer. Seu papel não é responder às afrontas do inimigo lá, não. Seu papel não é gastar tempo sentando à mesa com o inimigo, discutindo suas razões, não. Seu papel é orar a Deus e botar a mão na massa e fazer a obra. É assim que Neemias lidou lá há 2444 anos, e é assim que você e eu devemos fazer ainda hoje. Pois bem, vamos ver agora o segundo ponto dessa mensagem. Primeiro foi como enfrentar a fúria e o desdém do inimigo, agora é como enfrentar a orquestração. Agora é um pouco diferente. Primeiro o inimigo está furioso e tentando diminuir você, tentando achatar você, tentando botar você para baixo. Agora esse inimigo dá um passo além, e agora ele começa a orquestrar, ele começa a conspirar, ele começa a mexer situações de perigo, de ameaça à sua vida, de forma concreta. Como é que nós vamos resolver isso? Então, primeiro ponto, vamos dar uma olhadinha aí, quais são as estratégias do inimigo para atacar o povo de Deus.
Olha comigo o versículo 8. Primeira estratégia do inimigo é provocar confusão. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. E suscitaram o quê? Confusão ali. Então, veja você que tem duas coisas. Primeiro é confusão, depois é ataque. Porque o texto diz, ajuntaram-se quantos? Todos. De que maneira? De comum acordo. Então, nós usamos uma expressão no Brasil chamada de crime o quê? Organizado. O crime organizado. Os maus se reúnem, se aliançam, entram em acordo, estabelecem critérios, normas, estratégias, planos, e eles estão completamente orquestrados nesse esforço deles de virem e produzir primeiro confusão. Confusão. E qual é a confusão que o inimigo produz? Não dá para sair, não dá para escapar, não dá para continuar fazendo a obra desse jeito. Nós não temos forças, nós não temos capacidade, nós não vamos aguentar, nós vamos perder, nós vamos fracassar. O inimigo faz isso. Então, ele se une, ele se orquestra, ele entra num acordo entre eles e vem com o propósito de atacar. Para provocar o quê? Olha comigo o versículo 11. Vamos lá? Qual outra estratégia do inimigo? Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o quê? Os matemos. E assim faremos cessar a obra. Preste atenção numa coisa. Qual era a finalidade última deles? Matar os judeus? Não. Fazer cessar a obra. Fazer cessar a obra. Agora, notem que a intenção é fazer o mal, mas não debaixo dos holofotes. Não com propaganda. O mal, ele prospera na penumbra, nas trevas, no anonimato. Ninguém planeja isso de uma forma orquestrada e afrontosa, não. Faz isso sutilmente. Então, de comum acordo, a ideia era se infiltrar, para ninguém perceber, para ninguém notar, e de repente, de súbito, de supetão, com força total, matar os judeus, e assim paralisar a obra. Então, eles tinham intenções de morte, e paralisar a obra. A pergunta é, como é que Neemias reage a essa segunda estratégia do inimigo? Como é que ele reage? Vamos ver? Olha o versículo 9, como é que ele reage? Vamos ler juntos? Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles. De que horas? De dia e de noite. Notem, irmãos, Neemias é o livro mais importante da literatura mundial sobre administração pública. Preste atenção nisso. Neemias tem uma cidade arruinada, muros quebrados, portas queimadas, povo pobre, povo esquecido, povo desprezado, cercado de inimigos, sem recursos. Ele quer reconstruir. Mas tem ataque, tem desprezo, tem orquestração. Tem projetos de morte contra eles. Ele é um homem prático, e os homens práticos, as mulheres práticas, são pessoas de oração. Oração. É gente que sabe que os recursos para enfrentamentos vitoriosos não são recursos apenas da terra, é sobretudo do céu. Mas não é aquele tipo de gente que ora e cruza os braços, ora e aguarda cair do céu uma intervenção sobrenatural. Ele ora e toma medidas práticas. Qual foi a medida prática que ele tomou? Colocou como proteção guardas contra eles, contra os inimigos, de dia e de noite. Então, isso significa que você enfrenta o inimigo com oração e com ação. Agora, vamos pensar numa palavra que
pudesse ser sinônimo dessa ideia de botar guardas. Quando você fala botar guardas, você está falando de quê? Fala para eu escutar. Vigiar. Isso para vigiar. Não foi esse o ensino de Jesus? Orai e vigiai. A gente pode vigiar sem orar e a gente se enfraquece. Vigiar sem orar, dorme. Perde o ponto. Faz igual os discípulos no Getsemane. Orar sem vigiar não é tão prudente também. Porque você deixa de fazer aquilo que está à sua disposição de fazer. Deus faz o que Ele faz e você é encarregado de fazer o que você pode fazer. Como dizia Oliver Cromwell, aquele grande líder na guerra civil lá na Inglaterra, na época dos puritanos, o parlamento inglês lutando contra o rei Carlos I, e ele dizia para os seus soldados, ele ganhou a guerra, ele dizia o seguinte: orem a Deus e mantenham a pólvora seca. Ou seja, o fato de você orar a Deus não quer dizer que não, eu falei com Deus, orei agora, está tudo tranquilo, agora posso dormir em paz, não tem problema não. Você ora e age, você ora e vigia. Toma as medidas plausíveis, necessárias. Prudência. Você pode pegar, por exemplo, 3 exemplos de pessoas que não vigiaram. Sansão, por exemplo, ele vigiou? Não vigiou. Morreu cego. Davi, vigiou? Não vigiou. E ele que venceu exércitos, caiu de uma maneira tão triste. Pedro vigiou? Não vigiou. E ele negou Jesus, sendo alertado que o negaria. Falta de vigilância. Então, você ora e age, é assim que você enfrenta a fúria do inimigo. Mas vamos ao terceiro ponto. Como enfrentar agora não é mais, preste atenção, agora não é mais enfrentar a orquestração do inimigo, não. Agora é como enfrentar a sutileza do inimigo. Preste atenção aqui, é mais um passo. Mais um passo. A orquestração são os planos que o inimigo faz para atacar você. Agora, as sutilezas são coisas mais imperceptíveis, mais sutis, que você não vê, são armadilhas, são laços, são arapucas invisíveis que são colocadas no seu caminho, e você precisa de uma percepção mais aguçada. Então vamos ver isso dos versos 10 a 15. O inimigo tentou paralisar a obra, provocando desânimo interno. Olha aí, vamos ler o verso 10 comigo? Vamos lá? Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Veja bem que isso é uma fala de alguém que está dentro da obra, que está fazendo a obra, que está fazendo um diagnóstico da obra. O líder, Neemias, convoca o povo, vamos retificar, vamos botar a mão na massa, vamos todo mundo fazer. Então vamos todo mundo fazer. Aí de repente surge um irmão lá, fazendo um trabalho, falou, olha, dá não. É um cara líder, é um dos líderes da tribo de Judá. Já desfaleceram as forças dos carregadores. O cara carregava as pedras, carregava madeira para fazer os portões. Já desfaleceram. E os escombros são muitos. E ele não só dá o diagnóstico, mas ele dá também a solução dele, que é a solução negativa, de maneira que não podemos edificar o muro. Pronto. Ô gente, preste atenção nisso. Vocês sabem que ideias ruins notícias ruins vendem mais jornais do que notícias boas, não sabe? Tem jornal aqui, canal de televisão aqui em São Paulo, se você ligar e assistir 5 horas, você fica deprê, não fica? É só desgraça. Isso vende. Uma notícia, alguém já disse que uma notícia boa, ela sai de uma pessoa e atinge 17 pessoas. Uma notícia ruim sai de uma pessoa e alcança 55 pessoas. Então, preste atenção, uma pessoa de dentro da obra, não é inimigo não, é gente de dentro, é gente que está com a mão na massa também. Chega à seguinte conclusão: os carregadores já estão cansados demais, não tem mais força. É quem carregava as pedras mais pesadas para botar no muro. Não dá. Então é uma coisa, a conclusão que eu chego, não vai dar.
projeto foi mal começado, o recurso é pequeno, a força é pequena e não vai dar não. Vamos parar com esse trem. Você acha que isso acontece até hoje? É aqui, irmãos, esse é o maior problema, é quando os ataques de fora levam quem está dentro a dizer o seguinte: olha, de fato não vai dar. Isso provoca um desânimo interno. O desânimo é contagioso, o pessimismo é contagioso, muito contagioso. Gente negativa contagia quem está perto dele. Vocês conhecem aquele tipo de gente? Sempre só olha o negativo. Não vai dar, não tem jeito, não vai dar certo, não, isso não vai prosperar, não, isso aqui não vai para frente não, nós erramos no cálculo, erramos no projeto, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e ele começa a contaminar quem está perto dele. Segunda coisa, o inimigo tentou paralisar a obra, não apenas provocando desânimo interno, mas o inimigo tentou paralisar a obra espalhando boataria. Olha comigo o versículo 12, vamos ler juntos os 12? Vamos juntos? Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram que todos os lugares onde moram subirão contra nós. Disseram quantas vezes? Por que 10 vezes? Ô gente, boataria é um negócio que se espalha, né? A boataria é um perigo, sobretudo no tempo das redes sociais, né? Nós vivemos nesse mundo perigosíssimo hoje, perigosíssimo, porque uma pessoa pode destruir a reputação da outra num momento. Você joga lá numa clicada só, milhares, talvez milhões de pessoas escutem um negócio torcido, mal informado, completamente enviesado, e pode provocar pânico, desespero. 10 vezes no dia, vão subir contra nós, vão subir contra nós, vão subir contra nós, vão nos arrasar, vão nos matar, e todo dia falando isso com o pessoal, está construindo lá, está com medo, eu não sei se eu faço, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se eu vou ser atacado hoje, se eu vou ser atacado amanhã, se vai ser um problema amanhã, se eu vou proteger minha família, se eu vou dar conta do recado. É um desespero, a boataria. Então, veja você que o inimigo, ele foi num ponto que mexe com autoestima, mexe com senso de segurança, mexe com cuidado de família, mexe com tudo. Qual era a intenção do inimigo? Versículo 11, vamos ler junto de novo? Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Sim, faremos cessar a obra. A grande pergunta é o seguinte: como é que você vai reagir a esse tipo de ataque, de sutileza, e provocar desânimo interno e boataria externa, que vai levando você a um sentimento de fracasso e de derrota, de desânimo. Como é que Neemias reagiu a isto? Então vamos ver. Primeiro, como Neemias enfrenta esses problemas? Primeiro, ele repreende os judeus. Olha o versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. O que os magistrados e todo mundo e o resto do povo estava sentindo? Medo. Medo. Quando você está com medo, você paralisa seu potencial de ação. Suas mãos ficam frouxas, seus joelhos bambos, e você não tem mais ânimo para fazer nada. Você está com medo. Quem é que está dizendo não tem mais? É o líder. É Neemias. Que mais ele fez? Ele não só repreendeu os judeus, ele anima os judeus. Olha o versículo 14, parte B. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Bom,
Preste atenção nisso. Se ele disser assim, não os temais, nós somos grandes, nós somos fortes, nós somos muitos, ele está puxando a sardinha para a brasa dele, ou a brasa para a sardinha dele. Mas ele encoraja o povo a não ter medo e remete o povo para quem? O Deus Todo-Poderoso. Se Deus está conosco, somos maioria absoluta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é encorajamento. Você está enfrentando um problema? O problema é grande, é maior que as suas forças, você não sabe o que fazer, tem muita gente contra você, os inimigos são muitos, suas forças são poucas. Lembrai-vos do Senhor nosso Deus grande e temível. Tem encorajamento. Terceiro lugar, Neemias dá uma motivação certa para as pessoas. Parte C do versículo 14: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Só agora uma dicasinha de português. A nossa aula aqui ensina a Bíblia e português ao mesmo tempo. Presta atenção numa coisa aqui, porque às vezes é muito comum de falar isso. O que vocês notaram aí no versículo 14, a parte B? Pelejai pelos vossos irmãos. Você tem mais de um irmão? Via de regra tem. Então, no plural, irmãos. Vossos filhos, mais de um filho, ok. Vossos filhos. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas. Agora, pela vossa mulher. Por que ele diz pelas vossas mulheres? Está falando para uma coletividade, mas cada um só tem uma. Então você pode estar falando para 1000 pessoas: Senhor, abençoa a nossa esposa. Você não pode dizer, Senhor, abençoa as nossas mulheres. Puxa vida, esse povo é poligâmico, hein? Abençoa os nossos maridos. Uma mulher pregando, está errado. Você pode estar falando para 1000 mulheres: abençoa o nosso marido. Você pode falar para 1000 mulheres: abençoa a nossa mulher. Eu disse hoje de manhã, abençoa não as nossas vidas, abençoa, Senhor, a nossa vida. Você pode estar falando para 1000 pessoas: Senhor, abençoa a nossa vida, não as nossas vidas. Você só tem uma. Vamos abrir a nossa boca, não as nossas bocas. Você só tem uma. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir não as nossas Bíblias, vamos abrir a nossa Bíblia. Então preste atenção nisso. Abençoa, Senhor, protege. Então lute pela vossa mulher e vossa casa. Você só tem uma casa, então abençoa a vossa casa. Então, qual a motivação que ele deu? Ele diz o seguinte: não tema, lembra de Deus, mãos à massa e proteja quem é importante para você. Você precisa proteger sua mulher, você precisa proteger sua casa, você precisa proteger seus filhos, você precisa proteger suas filhas, você precisa proteger seus irmãos. Então nós estamos aqui lutando e protegendo aquilo que nós amamos e quem nós amamos. Isso é motivação. Liderança passa por motivar os liderados. Isso é motivação. Todos nós precisamos de motivação para fazer a obra de Deus, e Neemias é um exemplo disso para todos nós. Muito bem, vamos dar outra olhadinha aí no outro princípio dele. Olha comigo o versículo 13 agora, misturando com o 14. Olha aí outro princípio importante. Vamos olhar. Preste atenção. Cada um precisa defender a sua própria família. Você pode ler o 13 comigo? Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Por que pôs por famílias? Sua família está num campo de guerra. Você tem interesse em defender quem em primeiro lugar? Sua família. Isso é natural. Absolutamente natural. Primeira pessoa que você quer ver protegida é a sua família. Ele botou por famílias. Isso é estratégia, isso é sabedoria, isso é administração. Isso é uma visão mais adequada da apropriação melhor dos recursos humanos. Pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pelos vossos irmãos, pela vossa casa. Olha que coisa fantástica. Você faz parte de um projeto macro, reconstrução dos muros. Mas quando você está fazendo essa obra maior, o universo menor que mais preocupa você é a sua família. Então cuide dela, prioritariamente. Segundo,
Olha aí outra estratégia dele: precisamos empunhar as armas de defesa e combate. Verso 13. Preste atenção. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Olha, você nota que a espada é uma arma de defesa e também de combate, mas a lança é para ser lançada mesmo. Então a palavra já está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte: você precisa, ao mesmo tempo que defende, também atacar. Você tem armas de defesa, de proteção. É por isso que quando você fala da armadura lá de Efésios 6, você tem o que lá de armadura? Você tem um capacete que protege sua cabeça, você tem a couraça que protege o seu peitoral, você tem mais o que? Calçados, sandálias próprias para pisar em lugares complicados. O que mais você tem? Você tem o escudo da fé, protege o peitoral. O que mais? Você tem a espada do Espírito. Então você tem armas de proteção e você tem armas de ataque. É isso que Neemias está fazendo. Ao mesmo tempo que você se defende, você também ataca. Armas de defesa e armas de combate. Mas precisamos mais. Vamos dar uma olhadinha no versículo 14. Nós precisamos nessa hora de liderança firme e exemplar. Você pode ler o 14 comigo? Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. E aí nós já lemos o restante. Não tem mais lembrar do Senhor e tal. Irmãos, aqui está o papel do líder. Por que é importante o líder aqui? Porque no meio do trabalho, um membro se levanta e diz assim: olha, os carregadores já estão cansados demais. Eles não têm mais forças. E tem mais, a conclusão que eu chego é que nós não vamos conseguir. Esse tipo de relatório pessimista, negativo, para baixo, ele contamina as pessoas. Ele vai fermentando todo mundo. Ele vai se espalhando como boataria. E de repente todo mundo fala: é verdade, não vai dar mesmo não, vai dar mesmo não, não vai dar mesmo não, olha, não vai dar mesmo não, olha, não tem jeito mesmo não. E aí o que Neemias como líder faz? O que ele diz? O negócio é fraqueza, o negócio está cansado demais, não carrega mesmo pedra mais não, não tem recurso pequeno mesmo não. Então ele fez o quê? Inspecionei. O que é inspecionar? Inspecionar é ir examinar. É isso mesmo? Os carregadores não têm mais forças mesmo? Eles estão desanimados mesmo? Realmente os nossos recursos acabaram mesmo? Eu tomo pé da situação. Eu não vou encorajar alguém apenas com palavras vazias, não. Eu tomo pé da situação, eu diagnostico, eu tenho na mão os dados, e com base nos dados eu chego e digo: vamos lá, gente, vamos lá. Para quem que ele fala? Para quem que ele fala? Ele fala para os nobres, para os magistrados, para o resto do povo. Ele não fala para o resto do povo primeiro, ele fala primeiro para os líderes. Se você conseguiu mobilizar a liderança, os liderados vão atrás. Tudo isso é estratégia administrativa de Neemias. E mais, precisamos colocar os olhos em Deus e não colocar os olhos nos inimigos. Olha comigo o versículo 14. Ele diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos, porque tem hora, se nós formos olhar o inimigo, qual a conclusão que você chega? Não vai dar. Se você for medir a sua força com a força do inimigo, você vai desanimar. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Você não enfrenta esses inimigos de cara limpa, com as suas armas. Você precisa ter armas poderosas em Deus, para anular sofismas, para destruir fortalezas. E essas armas não são armas carnais.
Então é muito importante que quando você enfrentar uma luta, você não olhe demais a circunstância, você não olhe demais o inimigo, porque se você focar a sua atenção no inimigo, você enfraquece. Você tem que olhar para o todo-poderoso Deus, é Ele quem está com você, é Ele quem luta por você. Maiores são os que estão do nosso lado. Foi o que Eliseu mandou falar para o moço dele, que ao acordar de manhã, viu a cidade acampada com o exército inimigo, e ele ficou desesperado, e ele ficou terrificado, e aí Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que esses inimigos aí. Quem faz isso? O líder. Coloca todo mundo no foco certo. Mas tem mais. Precisamos redirecionar o foco do nosso temor. Não os temais. A quem você está com medo? De quem você tem medo? Redirecione isso. Você tem que temer a Deus, e quem teme a Deus não teme os homens. Muito bem, vamos então ao último aspecto desse texto. Vocês perceberam que eu comi comida salgada hoje, né? Muito bem, vamos lá ao versículos 15 a 23. Como levar a obra de Deus adiante apesar da oposição do inimigo. Agora, você, apesar de tudo, você está levando a obra à sua consumação, apesar dos inimigos. Então, vamos ver aqui 7 princípios que Neemias usou para levar a obra adiante, apesar da oposição. Primeiramente, volte à obra de Deus e faça a sua parte. Versículo 15, você pode ler comigo? Vamos lá? Já o sabíamos, que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Voltamos todos ao muro, cada um a sua obra. Voltamos quantos ao muro? Todos. De que maneira? Cada um a sua obra. Ou seja, vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Não é o inimigo que dita a nossa agenda. Entenderam esse princípio? Nosso cronograma continua. Mãos à obra. Segundo princípio: mantenha as mãos ocupadas e os olhos abertos. Versículos 16 a 18. Vamos juntos ler? Daquele diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade punhava lanças, escudos, arcos. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificava. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Então, daquele dia em diante, presta atenção, daquele dia em diante, significa o seguinte: a partir de hoje não se abre mais a guarda. Perceberam isso? E ele vai listar aqui alguma coisa. Metade dos meus moços trabalhava na outra, e a outra metade empunhava as lanças e escudo. Então, tinha moços. Agora vão dividir. Metade trabalha no muro, outra metade vai agora cuidar da proteção. E agora ele vai usar 2 tipos de gente que estão trabalhando. Os carregadores, que estavam lá, dizia o Judá, muitos animados, carregadores, e os edificadores. Uma pessoa é ajudante pedreiro, outra pessoa é o pedreiro. Um é o que carrega a pedra, bota a massa, está aqui. Outro é o que pega a pedra, bota no lugar certo, alinha, bota o prumo para saber se está certo. Todos esses estão trabalhando, e todos esses ao mesmo tempo estão o quê? Vigiando. Terceiro princípio: mantenha os ouvidos bem afinados a um chamado de emergência. Versículo 18b. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Olha, isso é fantástico. Para que se tocava a trombeta? Por que se trocava a trombeta? Avisar do perigo. Tinha perigo? Muito.
Tinha castração, tinha gente conspirando, vão entrar, vão nos infiltrar, vão matar, vão paralisar a obra. Agora, pense você se o cara da trombeta estivesse longe do Neemias. O cara apavorou lá, pá, todo mundo para. É um pânico geral. Não, foi um alarme falso. Bom, desanima todo mundo. Então o cara que toca a trombeta fica perto de mim. Quem sabe se toca a trombeta, se não toca a trombeta é o líder. Ele está inspecionando, ele conhece, ele sabe, ele está no comando da situação. E então ninguém vai tocar a trombeta com alarme falso e ninguém vai deixar de tocar a trombeta se precisa tocar a trombeta. Estão percebendo a liderança de Neemias? A estratégia de Neemias? Quarta estratégia dele. Isso é maravilhoso. Fiquem perto uns dos outros. Vamos ler o 19? Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Meus amados irmãos, vamos entender esse princípio aqui. É claro que nós estamos falando da reconstrução de um muro ao redor de uma cidade. Se eles estivessem muito separados, o que acontecia? Dava margem para o inimigo entrar para dentro dos muros e fazer o estrago. É como nós falamos da fronteira do Brasil. Por que entra drogas? Nós temos distâncias muito longe de fronteira, onde não tem jeito de ter uma vigilância contínua e constante. Aí vem, passa droga, passa um boi, passa uma boiada, como diz o outro. Então entra uma confusão toda. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: já que nós estamos sendo alvos de iminentes, possíveis ataques, nós precisamos tomar conta uns dos outros, olhar uns dos outros. Eu não posso apenas defender a mim, eu preciso defender meu irmão, porque se eu não defender meu irmão, eu estou me vulnerabilizando. Não basta eu vigiar o meu pedaço se o inimigo entrar na área do irmão. Se ele entrar na área do irmão, ele ataca a mim também. Então é necessário que todos nós sejamos unidos, cuidar uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Isso é estratégia de Neemias. Mas vamos ver o quinto princípio: trabalhe na medida das suas forças. Olha o verso 21, vamos ler o juntinho? Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Quem lidou em vida rural, via de regra, essa é a rotina do camarada lá do campo. Como é que começa o dia? Começa o dia quando clareia. Quando é que termina o dia que você larga a enxada? Quando a estrela aparece no céu. Eles estavam num mutirão, e eles tinham pressa. Então, não, da meio-dia vamos tirar uma soneca, eu estou com uma leseira, e aí eu vou tirar uma soneca. Não tinha cesta não, não tinha rede lá não. O negócio é pauleira mesmo, é trabalho mesmo. De manhã até sair das estrelas. Todo mundo. Um vigia, outro trabalha. Deus não nos chamou para o ócio, Deus nos chamou para o trabalho. Sexto princípio, penúltimo princípio: confie em Deus, mas seja cauteloso. Versículo 20b, preste atenção aí. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Preste atenção nisso. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Porque quem tocava a trombeta estava perto de quem? De Neemias. Então vá para lá. Mas o que ele diz no finalzinho? O nosso Deus pelejar por nós. Aí a pessoa pode dizer: não, eu sou um cara crente, eu não tenho medo de nada, Deus é comigo, então eu vou ficar aqui. Vem inimigo que vier, vai cair por terra. Em nome de Jesus está amarrado. Foi assim que eles agiram? Não. Deus pelejará por nós. Mas é prudente que quando você escutar a trombeta, você corra e venha ficar para cá. Vamos nos unir aqui. Irmãos amados, fé não é antônimo de prudência.
Não é porque você crê em Deus que não faz seguro do carro. Não é porque você crê em Deus que você não bota uma tranca na sua casa. Não é porque você crê em Deus que você não faz um plano de saúde. Então, fé em Deus não tira de você sua prudência humana, e nem Deus quer que seja assim, que você seja imprudente. É isso que Neemias está fazendo aqui. Olha versículo 22, vamos ler juntos? Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Em outras palavras, nós estamos vivendo numa época em que os inimigos estão orquestrando. Então, não vamos correr riscos desnecessários. Não é hora de sair para Jerusalém, não, já agora vamos lá em Jericó, passar uma noite gostosa, curtir um pouco, vocês trabalharam muito, agora vocês vão tomar uma bebidinha mais leve, vão se alegrar um pouquinho, vão fazer uma festa, e aí de amanhã a gente volta. Nada disso. É regime de cuidado total, vigilância total. Não é hora de ninguém dar moleza, dar beirada para o inimigo. É hora de cuidado, de olhos abertos, de prudência. Ninguém saia. Todo mundo aqui, os moços mais fortes, fiquem aqui. Eles vão ser guardas de noite e de dia vão trabalhar. Ele está trabalhando e ao mesmo tempo vigiando. Último lugar. Vamos dar uma olhadinha no versículo 23 nessa mesma linha. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Bolsonaro lesse isso aqui, ele ia ficar mais animado ainda com o negócio de arma, não? Ai, meu Deus do céu. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós vamos ficar aqui, vamos dormir, mas a arma do meu lado. Ou seja, qualquer hora que o inimigo vier, nós estamos prontos. Vigilância, prudência, cuidado. Cuidado. Mas vamos ao último ponto. 7º lugar. Empunhe as armas de combate, mas saiba que a vitória vem de Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 15? Vamos lá? E sucedeu, vamos lá comigo? E sucedeu, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Bom, se você tem familiaridade com a Bíblia, você vai se lembrar de quantas vezes os inimigos, que eram maiores e mais numerosos que o povo de Deus, orquestraram, se uniram, conspiraram, e Deus frustrou o desígnio deles. Quem confunde o inimigo é Deus. Quem frustra os planos do inimigo é Deus. Agora, versículo 20, parte B. Vamos lá? O nosso Deus pelejará por nós. Mas não é o fato, o nosso Deus pelejará por nós, então vamos cruzar os braços, não. Você vai fazer o que está no seu alcance fazer. Mas quem vai dar a vitória para você é Deus. Então, irmãos, ficamos por aqui. E eu espero que vocês leiam, que vocês estudem o livro de Neemias. Eu acho que no dia que o livro de Neemias for redescoberto como literatura para a liderança, em qualquer área de liderança, seja numa empresa, seja numa faculdade, seja num hospital, seja num comércio, seja no governo, seja nas instituições públicas ou privadas, sobretudo seja na igreja, nós vamos descobrir algo glorioso, porque sobretudo este livro, inspirado pelo Espírito Santo, retrata para nós a eficácia de um líder, e diante de um problema que há mais de 140 anos estava sem solução, ao ouvir sobre o problema, ele se colocou nas mãos de Deus para resolvê-lo, veio, inspecionou, mobilizou, trabalhou, enfrentou lutas, e num tempo recorde de 52 dias, esses muros foram
reconstruídos e os inimigos foram envergonhados. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé? José, você ora por nós, meu irmão, por favor? Acho que tem um desses microfones aqui funciona. Esse aqui funciona, se quiser. Um desses aqui. Só pegar um. Pronto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos ouvir essa preciosa lição. Pedimos que o Senhor nos ajude para que nós possamos refletir e lembrar sempre, por mais batalhas que nós tenhamos, por mais habilidades que nós tenhamos, por mais recursos que nós tenhamos, a vitória vem sempre do Senhor. É verdade, Deus. E que o Senhor nos ajude, Senhor, porque o Senhor nos colocou nesse mundo e o Senhor nos coloca em muitas situações de liderança, seja na nossa casa, seja na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós seremos líderes, porque nós somos o teu povo. E que o Senhor nos ajude para que nós possamos sempre lembrar que o Senhor está sempre cuidando de nós, o Senhor está sempre nos dando capacidade, nos habilitando, e que nós sempre nos lembremos dessas lições e de outras lições que estão na tua palavra. Amém. Que o Senhor nos ajude, que possamos estar sempre orando, clamando ao Senhor, todas as vezes que nós encontrarmos alguma dificuldade. Também que estaremos orando para o Senhor todas as vezes que o Senhor nos der qualquer tipo de vitória, que nós sejamos gratos ao Senhor, que nós possamos aprender. Muito obrigado, dá-nos um bom resto de dia e um bom culto agora ao único Deus verdadeiro que existe. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então, vamos nos assentar e vamos aguardar. Daqui a pouquinho começa o culto às 19 horas. Deus abençoe a todos.